Recentemente eu estive pensando sobre a minha falta de criatividade, porque eu realmente não sabia sobre o que fazer um vídeo, sabe? Eu sou um canal que fala sobre desenhos e eu não vou mentir, existem muitas opções por aí, mas eu já falei muito sobre Hora de Aventura e eu até pensei sobre falar de apenas um show, e existem muitas opções por aí, mas não tinha nada, sabe, me deixando animado para produzir um vídeo. Até que eu percebi algo. Depois de muito pensar, eu notei uma coisa. Existem desenhos além do Ocidente. E por mais que eu não seja o maior fã de animes de todos os tempos, existe um bem específico, até que meio nichado, que eu sou um grande fã. E eu gostaria de fazer um vídeo sobre um personagem específico dele, da mesma maneira que eu fiz um vídeo sobre a Princesa Jujuba e um vídeo sobre o Jake. E dessa vez também é um vídeo como o da Princesa Jujuba. É um vídeo sobre um vilão. Dio Brando, um personagem de animes muito conhecido por memes da internet, que é praticamente o protagonista de Jojo. Jojo, pra quem nunca assistiu, tem vários protagonistas, vários Jojos. A família Joestar. Mas alguém que sempre ou quase sempre está lá é o Dio. Ele estava lá no começo e de certa maneira esteve lá no fim. Dio na parte 1, bem no início de tudo, foi apresentado como o puro mal e nada além disso. O Dio era para ser apenas uma oposição ao Jonathan, que era o mais puro bem. Enquanto o Jonathan estava disposto a apanhar por uma pessoa que ele nem conhecia só para tirar ela do perigo, o Dio estava 100% disposto a destruir a vida de inúmeros desconhecidos, porque sim. O Dio, ele não tem um motivo do porquê ele faz as coisas inicialmente. Ele simplesmente é mau e ele tem o destino a seu lado por conta da sua marca de nascença, as verrugas na orelha. Mas essa parte da sorte é pouco desenvolvida. O que é mais desenvolvido é que Dio é o puro mal. Dio é ameaçador. Ele é maldoso, maligno. Sabe? Ele é o tipo de cara que faria de tudo e fez de tudo. Às vezes nem pra alcançar um objetivo, só por diversão. Sabe? Existe uma cena que quando eu tava assistindo o Jojo pela primeira vez eu fiquei perplexo, que é do Dio prometendo a uma mãe que ele não machucaria a criança dela e transformando ela em um vampiro e depois mandando ela machucar a própria criança. Meu bebê, vem com a mamãe! Mas sim, e caso eu não tenha explicado, o que, bom, eu não expliquei, em Jojo temos vampiros inicialmente, antes dos stands e tudo. Dio é um vampiro. E Dio é o vampiro. Uma versão bizarra, aprimorada e aviadada do Drácula é o vilão principal de Jojo. Dio é um vampiro que faz de tudo para alcançar seus objetivos. Dio foi adotado por uma família de milionários após perder seu pai, e ao invés de ser grato e decidir dividir a herança com seu irmão adotivo e ficar feliz, não, óbvio que não, meu amigo. Dio simplesmente decidiu que ele iria acabar com o psicológico do Jonathan até que o próprio Jonathan decidisse se matar. E quando ele viu que o Jonathan não estava ficando triste, ele foi atrás do motivo e cometeu diversos crimes diferentes, desde assédio sexual até o literal assassinato de um animal, o queimando vivo. Ele queimou o cachorro de estimação do Jonathan porque o Jonathan não estava triste do jeito que ele queria, sendo que essa é a família que adotou ele, que abraçou ele quando ele não tinha mais nada. Isso é o que ele faz com as pessoas que amam ele. Imagina o que ele faz com aqueles que o odeiam. Bom, isso é algo que nós não precisamos imaginar, já que com seu incrível carisma evidenciado por seus diversos crimes contra não apenas humanos, mas também animais, o Dio ele passa a ser odiado por muitos e bem rápido. Dio, ele
rouba a máscara de pedra, se torna um vampiro e vira uma ameaça real. E, após isso, ele consegue diversos inimigos. Mas o Dio, ele possui uma presença. Ele adquire uma presença. Ao se tornar poderoso, ele ganha uma arrogância a mais do que ele já tinha. Porque quando humano, o Dio ainda duvidava de si mesmo. Ele tinha dúvidas sobre quem ele era, sobre a sua capacidade. Mas, após abandonar sua humanidade, Dio não sente mais dúvida alguma. E começa a cometer todos os tipos de atrocidades que ele consegue, apenas para se tornar mais forte, sem pensar por um único segundo nas repercussões disso. E essa é a razão de sua queda. Dio acaba chamando muita atenção, até para um homem que veio da Mongólia para treinar Jonathan e acabar com toda essa epidemia de vampiros e o risco do Dio dominar o mundo. E é aí que nós vemos a primeira queda de Dio. Quando nós temos os homens cruzando o Pó de Estrela em Stardust Crusaders, Dio se torna algo a mais. Mas assim, algo a mais, sabe? O Dio antes ele era apenas o mal, e só isso. E todos que trabalhavam pro Dio era por pura força. O Dio tinha força, ele era ameaçador. Ou você trabalha pra mim, ou você trabalha pra mim. Não existe outra opção. E claro, o Dio não deixou de trabalhar com as mesmas táticas, mas agora ele aplica elas de uma maneira inusitada para alguém como ele. O Dio, que antes era puro mal, agora não é mais visto dessa maneira. Claro, ele continua sendo o puro mal. O cara ainda faz as mesmas coisas absurdas de sempre. Mata, destrói. O cara é pior que o diabo. Mas assim, não é assim que as pessoas veem ele, sabe? Seus lacaios antes apenas admiravam sua força. O Dio era o vampiro mais forte que existia, e era por isso que eles seguiam ele. Mas agora não mais. Sim, ainda tem a força envolvida, mas o Dio ele se torna, como eu posso dizer, o Dio ele tem uma aura sedutora. O Dio é sedutor. Mas não, Jojo não é gay. Eu tive que explicar isso pra minha mãe umas 15 vezes quando ela viu os homens bombados fazendo poses e achou que eu tava rebolando pros crias. Não dessa maneira. O Dio é sedutor de um jeito 100% hétero. Porque, como dizia o próprio Avidol, ele sentiu uma calma muito, mas muito tranquila. Ele estava muito calmo, extremamente calmo, um tipo perigoso de calmo. O Dio ele tem uma presença tão angelical que é quase como uma anestesia. Você fica anestesiado ao ver Dio. O Dio ele brilha. Ele é um ser que não suporta a luz do sol, mas ele brilha. O Dio ele é um ser que faz você acreditar em tudo que ele fala. Nenhum, mas nenhum dos lacaios do Dio na parte 3 tinha provas das coisas que ele prometia, mas todos acreditavam fielmente nele. Dio é um vampiro que não sai de casa durante o dia e a noite. Ele também não sai porque ele fica treinando, sabe? Ele provavelmente dá uma passeada de 2 minutinhos pra catar comida, né? Roubar sangue de seres humanos e sair vazado pra casa de novo. Mas assim, ele prometia o céu e a terra pra essas pessoas. Ele prometia milhões de dólares para quem não poderia ser seduzido da maneira que alguns podiam. Mas outros servos estavam ali por pura lealdade. A velha bruxa Enya, em seu momento de morte, viu que o Dio traiu ela e mesmo assim não contou nenhum de seus segredos. O Dio, ele é manipulador de uma maneira absurda. O Dio ele possui uma presença que só cresce
conforme o tempo passa, Dio fica cada vez mais poderoso e sua presença apenas cresce. Porém, mesmo mais poderoso do que nunca, e com poder para dominar o mundo, o Dio deixa a sua arrogância o dominar mais uma vez. E por conta disso, por conta de sua arrogância maior que o mundo, ele novamente perde. E dessa vez Dio definitivamente morre. Ele é jogado ao sol e ele não tem mais como voltar. Dio está morto. Este é o fim do legado de Brando. Pelo menos foi o que os Joestars pensaram ao ver suas cinzas espalhadas pelo deserto. Com uma presença como a dele e servos tão fiéis quanto os que ele tinha, esse não seria um legado fácil de destruir. Dio deixa marcas. Marcas que seriam muito, mas muito vistas com o passar do tempo. Dio já deixou marcas em Jojo na segunda parte, já que o plano original do Araki, autor de Jojo, era finalizar a obra na terceira parte, que é a parte em que Dio morre. Porém, a obra ficou muito popular, e a partir daí ele decidiu continuar. Eu fico muito feliz que ele tenha feito isso. Mas, o que é relevante para este vídeo são as marcas que ele deixa nas partes posteriores de Jojo. O Dio não apenas morre, não. O Dio morre e deixa muitas consequências. Deixa uma bagunça enorme para a família Joestar ter que arrumar. Primeiro, algo amplamente conhecido em Jojo, mas que muitos, isso incluindo dentro da história e na fanbase, não sabem, são os stands. O nome stands na história de Jojo foi dado por Dio, e mesmo após gerações inteiras, o nome stand ainda é usado. Mesmo após Dio ter morrido e ter passado de um século para o outro, as pessoas ainda chamam estes espíritos bizarros de stands. Essa é a primeira consequência de Dio, e a menos problemática delas. O nome stands. Mas agora, falando sobre os stands, o Dio faz uma bela de uma bagunça. Após a morte da velha bruxa Enya e da morte de Dio, as flechas são roubadas. As flechas que garantem poderes de stands às pessoas são roubadas. E com isso, vários usuários novos aparecem. Pessoas que não deveriam ter acesso a tais poderes simplesmente podem usá-los casualmente. Uma cidade inteira de pessoas conseguindo usar stands como se não fosse nada. Isso inclui todo tipo de gente, desde autores de mangás, até chefes de cozinha, até agiotas e serial killers se tornam usuários de stand. Sim, o serial killer, um dos vilões mais icônicos de Jojo, Yoshikage Kira, é consequência de Dio Brando. Isso é porque eu estou falando apenas das consequências indiretas. O Dio não teve exatamente culpa de terem roubado seu túmulo depois de sua morte. Mas, sobre as consequências diretas, as coisas que o Dio queria que acontecessem caso ele morresse, essas também estão bem presentes na obra. Dio deixou sucessores, vários deles, e apenas um deles poderia ser considerado um Joestar, já que apenas um deles segue o caminho da família Joestar. Entretanto, Giorno, mesmo sendo o mais conhecido, é o menos relevante para o plano de Dio, já que o seu maior e mais importante sucessor nem é seu filho. Eu estou falando de Enrico Pucci, um padre que ama Dio mais que a Deus. Um padre que estava disposto a fazer de tudo para concretizar o plano daquele que ele acredita ser Deus na Terra. Enrico Pucci conheceu Dio aos 16 anos de idade. E como eu disse, Dio, antes de sua morte,
era sedutor. Talvez fosse a sua sabedoria que ele adquiriu após 100 anos de vivência, mesmo que a maior parte dessa vida fosse dentro de um caixão embaixo d'água. Mas ainda assim, ele conseguiu uma sabedoria, talvez fosse seu charme, talvez a duradoura e tortuosa reflexão de Dio tenha dado a ele habilidades novas, como por exemplo, o básico de socializar. E que, sinceramente, falando parece estúpido, mas eu não tenho isso. Mas Dio foi um ser que conseguiu viver mesmo após sua morte. Ele viveu na mente de Pucci. Ele viveu no coração de Pucci e fez com que ele dedicasse sua vida inteira, desde sua adolescência até sua fase adulta, para concluir o plano de Dio, o plano de alcançar o céu. Dio, mesmo após sua morte, foi capaz de destruir e reconstruir o universo. Dio, mesmo após sua morte, foi um perigo iminente. Algo tão ameaçador que só quando o nome dele é citado, você sente que até os personagens mais corajosos de Jojo tremem de medo. Dio foi um personagem que começou como puro mal, mas que após isso conseguiu virar um manipulador nato. E mesmo após sua morte, sua proeminente presença foi sentida pelo universo inteiro, assim que Dio concluiu seu plano de alcançar o céu. Para finalizar, eu gostaria apenas de falar sobre o último Dio. E não, eu não vou estar falando sobre o Diego de Scary Monsters, porque ele é o meu Dio favorito, mas ele é o Dio menos Dio que existe no universo de Jojo. Em vez disso, eu vou estar falando sobre o Dio Zawarudo, o Diego do universo alternativo. Este Dio, ele está na obra por apenas um motivo: esclarecer que nós nunca mais teremos um Dio. Dio teve uma presença incontestável das partes 1 a 6. E ele também apareceu na parte 7, mesmo não sendo o foco da obra. Mas, após o Diego do universo alternativo aparecer na Steel Ball Run, lá ele morre e, com a sua cabeça explodindo, o Araki determina algo: que nós nunca mais teremos que pensar no Dio, porque a história do Dio acabou. Esse Dio que morreu não volta à vida. Esse Dio não teve lacaios fiéis. Este Dio morreu e com ele se foi seu legado. Nós nunca mais teremos que pensar no Dio, e Jojo finalmente será sobre Jojo. Por mais que tenha o nome de Jojo em Jojo, a história sempre foi muito mais sobre o Dio, sobre as coisas que o Dio fazia, sobre as consequências que o Dio deixou. Porém não mais. E após essa morte, nós temos a parte 8, JoJolion, se passando inteira sem o nome do Dio ser citado uma única vez. Então, senhoras e senhores, Dio não existe mais e nunca mais será visto. Oh meu Deus, Jodio, parte 9, é o Jo e é o Dio. Dio está na parte 9, confirmado. Você gostou da piada? Não. Dá uma risadinha aí, vai, pô. Eu fiz um esforço. Mas bem, esse é o fim do vídeo. Esse é o vídeo mais longo que eu já fiz até o momento. Eu não sei se vocês repararam, mas esse vídeo não tem roteiro nenhum. Só eu bostejando durante aproximadamente 20 minutos sobre um vampiro gay. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo. E até outro dia.